Pessoal, um assunto do final do ano passado ressurgiu agora, que é o tal do MCP, que é uma forma dos agentes de inteligência artificial se comunicarem com as ferramentas que eles utilizam e que pretende mudar a forma como a internet se comunica com os agentes, fornecendo ferramentas para as IAs. A gente vai fazer um código aqui em Python para testar esse negócio, vamos testar ele no Cursor, vamos testar ele também junto com o chat da Anthropic para ver como é que essas coisas funcionam. Vem comigo, é isso aí, vamos lá! Pessoal, sempre agradecendo a todo mundo que deixou seu like, a todo mundo que se inscreveu. Um agradecimento especial a todos os membros do canal que patrocinam esse canal aqui de inteligência artificial. Sempre lembrando que os membros têm acesso a vídeos exclusivos sobre agentes de inteligência artificial. Bom, mas que papo é esse de MCP, de Model Context Protocol, que foi um negócio que surgiu aqui em 25 de novembro do ano passado, de 2024. Mas recentemente ele ganhou muita atenção, principalmente depois do lançamento dos Manos, em que a galera tá querendo fazer agentes inteligentes e de repente essa é uma solução muito boa para quem tá querendo facilitar o uso da API. Bom, o que é importante saber em relação ao MCP? O que muda, quais são os benefícios e por que esse MCP chamou tanta atenção agora? O lance é o seguinte, os nossos agentes inteligentes agora eles estão acessando o Google, estão acessando o YouTube, estão acessando o Slack, acessando o GitHub, acessando notícias, fazendo compras, fazendo um monte de coisas e de repente agora você está o tempo todo ali configurando uma API que vai para o LinkedIn, outra API que faz o acesso do Instagram, outra API que faz o acesso do WhatsApp, outra API que faz o acesso do Google e quando você vê, você fez milhares de integrações ali e elas são todas muito rígidas. Que bom seria se o nosso agente fosse inteligente, ele conseguisse olhar para uma lista de ferramentas que ele tem e ele mesmo ali decide se vai ter mensagem para o WhatsApp, se vai ter que ler e-mail, se vai ter que fazer post no LinkedIn. E é isso que a gente vai falar e é isso que a gente vai mostrar. Então, sem mais delongas, vamos para a prática. Eu quero já mostrar no código para a gente conseguir ver o que está acontecendo. Então aqui, ó, eu já estou com um código pronto que vai ser basicamente rodar ele vai fazer uma busca na internet e vai trazer o resultado dessa busca. Bom, o que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando o DuckDuckGo Search. Eu sempre utilizo ele porque é uma forma de fazer busca gratuita, ao invés de utilizar a API da Google que fica cobrando lá e tem todo um rolê super complicado de acessar. E a DuckDuckGo é a mais tranquilinha de trabalhar. Então no começão, você vai ter que dar um pip install MCP, né? Pip install MCP. Com isso ele vai instalar todos os pacotes ali para Python, para você utilizar ali o MCP. No meu caso já está instalado, ele não vai fazer absolutamente nada, só vai conferir lá que está tudo certo. Uma outra instalação que você vai ter que fazer é do DuckDuckGo para conseguir rodar esse exemplo. Que aí é pip install DuckDuckGo-search. Fechou? Bem tranquilo também, não tem nada demais aqui no meu caso, também já está instalado. Feito isso, ó, do MCP, do server, do FastMCP, ele vai importar esse FastMCP, nada demais. E do DuckDuckGo, ele vai importar esse DuckDuckGo Search. Ele cria aqui um MPC server que eu chamei de buscador MPC do IMG. E aqui a coisa mais importante, o nosso agente vai ter uma ferramenta, que é a nossa tool. A nossa tool tem que simplesmente fazer uma pesquisa na web. E uma das coisas mais importantes está aqui agora, nesse texto que ele está descrevendo, porque a inteligência artificial vai ler esse texto que está escrito aqui, e é a partir dele que ela vai tomar as decisões que em geral ela toma. Então, por exemplo, eu estou dizendo que essa pesquisa aqui, ó, faz uma pesquisa na internet e que os argumentos aqui, os parâmetros que você tem que passar para fazer essa pesquisa é uma query, que é a busca que você está fazendo, e tem a descrição aqui, ó, a query a ser pesquisada, né, a busca a ser pesquisada, e a educação que a gente tem que falar. A educação do usuário, ele precisa pedir com educação. Então eu já coloquei isso aqui para mostrar uma coisa interessante que é bem valiosa, que tem a ver com esse agente. Porque, diferentemente da API, que você faz uma pergunta e ela te manda uma resposta, aqui, ó, dependendo do que o agente fizer, se, por exemplo, ele não pedir com educação, que no caso aqui se resume a começar a frase falando por favor, ele retorna um erro aqui dizendo, ó, só respondo perguntas que começam com por favor. Por quê? Porque a gente quer ver o que acontece quando o agente percebe que deu errado, que ele vai tentar de novo ou qualquer coisa que ele vai pensar em relação a isso e de repente mudar a forma de pesquisar e tentar de novo. Na maior parte das vezes aqui ele está falando por favor e é bem interessante isso. Então assim, ó, lembrando, o agente vai ler isso e ele retorna aqui o resultado, é uma string que é com o resultado da pesquisa. O que vocês acharam? Tá fácil, tá difícil? Eu achei super tranquilo, né? É super fácil de fazer. E aqui embaixo aqui eu só coloco uma chamadinha aqui para rodar e eu falo aqui que o método de transporte aqui é standard IO, porque quer dizer que
essa informação vai rodar dentro do meu PC e não vai passar pela internet normal. Ela vai ficar dentro aqui do meu computador. Ela não vai para a web. Tá, mas Bob, como é que eu configuro agora esse negócio para ele conseguir rodar e testar esse negócio? Bom, uma coisa interessante é, roda esse código aqui, ó, do jeito que ele tá, porque a gente vai precisar aqui, ó, tá vendo? Esse comando aqui a gente vai precisar. Aonde que tá o meu Python e aonde que tá o meu arquivo? A gente precisa passar esse arquivo aqui completão. Então vocês vão clicar aqui, ó, na engrenagemzinha aqui das configurações do cursor. Tem que estar com o cursor atualizadinho, senão não vai aparecer esse MCP aqui. Clica no MCP aqui e agora essa parte é a mais importante. O meu já está configurado, gente. Você vai clicar aqui em Add New MCP Server, vai dar o nome do MCP Server que você quiser dar. Esse nome não importa. A diferença aqui do SSE e do Command é que SSE vai ser uma comunicação online na web, mas a gente não vai fazer, a gente vai fazer uma comunicação local, então vai ser dentro do Command. E o comando que ele tem que executar, que é esse comando aqui que você está vendo aqui embaixo. Então, por isso, se você já copiou ali embaixo, simplesmente cola aqui em cima que vai dar bem certinho, vai funcionar certinho. Como eu fiz isso só para teste, eu vou dar um Ctrl C aqui para cancelar, vai dar um erro ali, mas beleza, não precisamos mais disso. Se deu tudo certo, a hora que você der aqui um Disable, que você der um Enable, vai pular uma janelinha preta na sua frente aqui, você pode minimizar ela, e se tudo funcionou muito bem, vai aparecer aqui, ó, Tools, Pesquisa Duck IMG, que foi o nome que eu coloquei. E as coisas que estão naquele texto vão aparecer aqui, ó. Faz uma pesquisa na internet. Tá bem pequenininho o texto ali, mas é isso que está escrito lá, que era aquele texto que a gente escreveu lá dentro daquela função. Bom, e como que isso funciona na prática aqui dentro do cursor? Agora dentro do cursor, por exemplo, eu venho no chat aqui, ativo o modo de agentes, porque tem que ser um agente que vai utilizar a ferramenta. E quando eu mandar aqui, ó, por exemplo, ó, faça uma pesquisa na internet sobre inteligência artificial, vai dar bem certinho, porque eu fiz uma ferramenta de pesquisa. Uma coisa interessante é que essa ferramenta de pesquisa está concorrendo com uma ferramenta que ele já tem de fazer pesquisa, integrada no cursor. Então, se eu colocar a palavra busca ao invés de pesquisa, ele vai usar a ferramenta nativa. Então, para o teste aqui, eu vou escrever pesquisa. Eu vou dar um send aqui, ele vai dar um call em MCP Tool, que é a pesquisa do IMG. Eu vou clicar aqui em Run Tool, e aí agora ele vai rodar ali a pesquisa, e deu tudo certinho, ó. Se eu expandir aqui, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele fez uma query de inteligência artificial, que foi a pesquisa que eu fiz, né? Pesquisar na internet sobre inteligência artificial. E a educação ele disse, por favor. E aí deu tudo certo, passou ali no nosso crivo, não deu erro nenhum, não aconteceu nada de errado. E aqui ele fala, aqui estão algumas notícias recentes sobre inteligência artificial, né? 6 ativos de inteligência artificial que podem repetir o sucesso da NVIDIA. E aí as notícias que ele encontrou, inclusive com as fontes dos links que ele recebeu, tá top. Vocês entenderam, gente? Funcionou. É só isso, basicamente é só isso. Se esse meu arquivo aqui tivessem mais tools, né? Era só simplesmente pegar aqui, ó, dar um Ctrl C, Ctrl V e continuar expandindo aqui, colocando outras ferramentas. Essas ferramentas iam ser listadas aqui, ó, nessas tools, se tivesse mais de uma. E é isso aí, não tem problema nenhum. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, Bob, mas eu não uso o cursor, eu uso Anthropic lá direto na fonte. Bom, nesse caso aqui você tem que fazer o download aqui do app, senão não vai dar certo. Por exemplo, eu estou no Windows aqui, vou rodar no Windows, mas se tiver no Mac ou no Windows que é na versão ARM, você vai ter que baixar aqui certinho, de acordo com o seu sistema. E quando você rodar o seu app, você vai ter que fazer o seguinte, ó, vem aqui nas configurações aqui, nesses 3 risquinhos, vem File, vem Settings, vem Developer, e aqui em Developer não vai ter nada, mas você vai clicar aqui no botão de configuração, que ele vai pedir para você configurar, e quando você clicar em configuração, ele vai justamente abrir nesse arquivo aqui que você tem que configurar, e você simplesmente edita ele e coloca esse texto aqui do MCP Server, pesquisa Duck, passa o command e coloca os comandos separados aqui, ó. Primeiro você passa o Python e depois você passa ali os seus argumentos, que é onde está o arquivo que você está rodando. Fechou? Só isso. Uma vez que você fez essa configuração, salvou o arquivo, você vai fechar esse aplicativo aqui. Presta atenção que ele fica aberto ali, pequenininho, minimizado. E ele tem um íconezinho preto que quase não dá para enxergar. Clica nele ali para sair. E agora, na hora que você abrir de novo, tem que aparecer esse martelinho aqui dizendo que tem uma ferramenta disponível. E aí vai aparecer a pesquisinha lá, pesquisa Duck IMG, faz uma pesquisa na internet, nananana. E aqui vai dar bem certinho, ó. Se eu falar aqui, faça uma pesquisa na internet sobre inteligência artificial,
Agora ele vai pedir ali autorização para conseguir utilizar as ferramentas, ó. Tá vendo, ó? Running pesquisa da QMG, ele pede autorização para utilizar essa ferramenta, eu vou dizer que pode utilizar, e ele faz certinho ali, ó, manda, por favor, poderia realizar uma pesquisa, e aí vai, né? E agora ele já tá printando a resposta. Isso é bem interessante, gente, porque o Claude, por exemplo, não tem pesquisa integrada, e com essa técnica aqui, a gente consegue colocar ali a pesquisa e fazer ela integradinha ali, bem bonitona, incluindo fazer outros tipos de ferramenta que o Claude nativo não tem. Então vamos dizer assim, tudo aquilo que você queria fazer, que o Claude não fazia, agora é possível utilizando o MCP. Mas aí a pergunta final, vale a pena, não vale a pena, se não está complicando demais uma coisa que era simples, precisa ou não precisa disso? Tem várias pessoas dizendo que não precisa disso, você só vai complicar a sua vida, no final das contas você vai ter que acabar programando mesmo, porque você viu ali que a gente tem que programar ali o que aquela funçãozinha, o que aquela tarefa vai fazer, e se tiver que fazer alguma integração, você vai ter que fazer a integração ali mesmo. Outras preocupações que a galera levantou é que não tem uma segurança ali, não tem uma senha. Então, uma vez que esse servidor subiu, não tem o que fazer, você não tem como impedir alguém de utilizar. Se ela tiver o link ali, ela vai acessar e vai usar. A outra coisa que comentaram é que não tem um marketplace ali autenticando e dizendo que aquela ferramenta é boa, que ela tem uma procedência interessante, principalmente porque o que está rolando no código ali por trás a gente não está vendo. E por conta dessas coisas, as pessoas perceberam e falaram assim, parece que essa é uma boa ferramenta para utilizar localmente no próprio computador, para conversar com o próprio chat, mas não para utilizar online para fazer um serviço profissional por conta dessas questões. Uma outra questão mais prática é que se você começa a colocar muitas ferramentas ali para ela utilizar, ela começa a se perder e ela começa a se atrapalhar e a se confundir. Então você tem que usar com moderação ali, senão ela vai se perder. E uma questão bastante técnica, mas que vale a pena conferir, é que algumas pessoas estão dizendo o seguinte, ela não consegue ser serverless, ela não consegue ser microserviço. Você não consegue simplesmente fazer uma chamada e obter uma resposta, porque o seu server precisa estar sempre ativo, sempre funcionando. E do ponto de vista do custo, você vai precisar de uma máquina sempre rodando, com aquela comunicação sempre ativada, e isso, para a maioria das pessoas que não tem um grande fluxo ali de informação, talvez seja desnecessário. Então, no final das contas, ela é uma excelente ferramenta para você ter localmente, mas que talvez não seja muito boa para ficar aberto para o público. Mas uma coisa que eu acho interessante aqui é que, por exemplo, se você tem um produto e você quer que o teu cliente consiga ali utilizar aquele produto com mais flexibilidade, como é o caso da Anthropic, e que você tem um produto com agentes e você quer que as pessoas consigam fazer mais coisas além daquilo que você consegue oferecer, de repente esse MCP é uma coisa interessante, porque a pessoa vai estar segura, uma vez que ela que está utilizando, igual estou utilizando aqui o Claude da Anthropic, mas aí você tem que ter alguma coisa instalada no PC dela e a pessoa instala o server no próprio PC, aí não tem nada online. E o ponto mais interessante, o ponto mais forte, é que quando você tem várias ferramentas e elas estão muito bem descritas, né, que ela tem uma explicação muito boa, isso dá uma liberdade para o seu agente começar a tomar as próprias decisões do que ele faz, e inclusive você consegue, por exemplo, fazer ela jogar um jogo, você consegue fazer ela usar o computador, porque as próprias ferramentas vão dizendo para ela, se você quer clicar na tela, se você quer tirar uma foto, se você quer verificar se deu certo a sua foto, se você quiser fazer uma pesquisa, o agente mesmo se encontra ali e sai fazendo tudo que tem que fazer sozinho, e você basicamente só vai escrever um promptzinho só e ficar assistindo ele realizar tudo só com base nas descrições que você fez. Então, o que você achou? Vale a pena? Deu uma empolgada? Deu vontade de utilizar esse MCP? Eu sempre recomendo que mesmo que você não queira utilizar, faz um teste ali na sua casa para ver se vale a pena, para ver se não vale. Eu estou bem interessado e bem empolgado em utilizar esse MCP para fazer agentes autônomos para trabalhar para mim e que eu consiga fazer um pack de ferramentas que ele consiga automaticamente fazer algumas coisas bem naquele nível ali do humanos, em que ele sabe as ações que ele pode fazer, ele sabe a tarefa que ele tem que resolver e deixa que ele se vira, deixa que ele vai sozinho. Comenta aqui se você também gostou dessa ideia. Se você quiser apoiar o canal para continuar vendo vídeos como esse, seja membro. Os membros têm acesso ao grupo do WhatsApp e vídeos antecipados. É isso aí, deixa seu like, valeu!